A distribuição hipergeométrica é uma distribuição discreta que modela o número de eventos em um tamanho amostral fixo. Cada item da amostra tem dois resultados possíveis, um evento ou um não evento. As amostras são sem substituição, porque cada item da amostra é diferente. Quando um item é escolhido da população, ele não pode ser escolhido novamente. Sendo assim, a chance de um determinado item ser selecionado aumenta em cada ensaio, supondo-se que ele ainda não tenha sido selecionado. Ambas as distribuições, hipergeométrica e binomial, descrevem o número de vezes que um evento ocorre em um número de dados fixos de ensaios. Para a distribuição binomial, a probabilidade é a mesma para todos os ensaios. Já para a distribuição hipergeométrica, cada ensaio muda a probabilidade de cada ensaio subsequente, porque não há uma substituição. Utiliza-se a distribuição binomial com populações tão grandes que o resultado de um ensaio exerce quase nenhum efeito sobre a probabilidade de que o próximo resultado seja um evento ou não evento. Utiliza-se a distribuição hipergeométrica com populações tão pequenas que o resultado de um ensaio exerce um grande efeito sobre a probabilidade de que o próximo resultado seja um evento ou não evento. Utiliza-se a distribuição hipergeométrica para amostras extraídas de populações relativamente pequenas, sem haver substituição. Por exemplo, a distribuição hipergeométrica é usada no teste exato de Fisher para testar a diferença entre duas proporções e na amostragem de aceitação por atributos para a amostragem de um lote isolado de tamanho finito. A distribuição hipergeométrica é definida por três parâmetros: tamanho da população, contagem de evento na população e tamanho amostral. As principais aplicações da distribuição hipergeométrica são controle de qualidade em processos com pequenas populações e cálculo de probabilidades no jogo. Alguns critérios que caracterizam a distribuição hipergeométrica, e um deles é o Nzão. O Nzão ele representa o número de objetos totais em uma série. O K também, ele é o objeto classificado como sucesso dentro desses números de objetos. O N-K, ele representa os números classificados como falha. Então é possível notar que existe as classes de sucesso e as classes de falhas. Dentro de cada uma delas, no somatório delas, se encontram também alguns elementos da amostra. Então vai ser retirada alguma amostra desse experimento, em si, e não vai haver reposição. Então esse número de objetos ele vai se representar por Nzinho. E também temos algumas outras restrições. O K, que representa os classificados como sucesso, ele deve ser menor ou igual que o número total de objetos dessa série. E o número da amostra, que é o Nzinho, ele deve ser menor do que o número total dessa amostra. E o Xzinho, ele é o número de sucessos na amostra. Também encontra-se o Xzão, ele é a distribuição hipergeométrica. Então, juntando tudo isso, vai se encontrar a fórmula, a fórmula da probabilidade de distribuição hipergeométrica com os números do sucesso na amostra, encontrados na amostra, é igual ao número de sucesso proporcionados por o número de sucessos encontrados na amostra multiplicado pelo número total de elementos ou de objetos dessa série menos K, que é o número classificado como sucesso, por N, que é o número total de amostra, menos o número de sucessos encontrados nessa amostra. Então,
Subtraindo esses valores vai se classificar, vai se denominar a classe falha. Tudo isso dividido por o número total de objetos dividido pelo número total da amostra. Outras observações é que o x da distribuição hipergeométrica ela não pode assumir quaisquer valores. Está sujeito a algumas restrições que o A sobre B, o número que pertencerá a A no todo B, ele deve ser maior que zero. E somente se o B for menor ou igual que A. Temos também que o número de sucesso encontrado ele deve ser menor que o número de sucesso proporcionado, que é o K, numa série, num conjunto ou numa combinação. E também esse número ele deve ser menor que o número total da amostra. O x ele deve ser menor do que o número da amostra, que é o número de sucesso menor que o número da amostra. E também as falhas que se tem, ela também deve ser maior do que as falhas encontradas na amostra. Então, as falhas do conjunto inteiro de um experimento, ele deve ser maior ou igual do que a da amostra. Isso implica que o máximo de zero é de o número total da amostra mais o número de sucessos existentes no conjunto menos o número total desse mesmo conjunto. Ele deve ser menor do que x, que consequentemente será menor do que o mínimo da amostra encontrada e do sucesso proporcionado. É possível também encontrar a variância e a média. Primeiramente vamos explicar sobre a média, que são observações, elas são observações dependentes, que não é muito fácil de ser encontrada. Também outra observação é que o x da distribuição hipergeométrica, ela tem seus parâmetros, o número total do conjunto, como também o número de sucessos proporcionados nesse conjunto e o número da amostra que foi retirado ou escolhido. Então, a média ela é a multiplicação do número total da amostra multiplicado por P. E a variância ela é o número total da amostra multiplicado por P vezes 1 menos P multiplicado pelo número total do conjunto menos o número total da amostra dividido pelo número total do conjunto menos 1. Onde P ele pode ser substituído pelo número de sucessos proporcionados dividido por o total do conjunto. E o P ele representa a proporção de sucessos no conjunto total dos objetos. Então, ele está na parte principal dos objetos, que são o sucesso.
Então, pessoal, eu fiquei agora com a segunda parte. Vou mostrar a vocês alguns exemplos que a gente escolheu para que ficasse fácil o entendimento da distribuição hipergeométrica. E o exemplo é esse. Em uma urna existem 10 bolas. Retira-se uma amostra de 3 bolas, sem reposição. Sabendo que existe dentro de uma urna 6 bolas azuis, qual a probabilidade de ganhar 2 prêmios, isto é, retirar 2 bolas vermelhas? Quando a gente vai substituir as letras por esses valores que estão aqui dados na questão, vai ficar o seguinte. O K, ele vai ser, como já foi explicado anteriormente, os objetos classificados como sucesso. Então vai ter 2 categorias. A primeira categoria é a do sucesso e a segunda categoria é a das falhas. Então o K aí vai ser os objetos classificados, o número de que vai ser escolhido para ficar na forma classificada. Número de tentativas, né, também. Então, o xzinho, ele vai ser o número de sucessos na amostra. Então, essa primeira parte do sucesso, ele vai ser 4 sobre 3, como está aqui na parte de baixo. Ficar 4 por 3. 4 por 2, melhor dizendo. E na parte das falhas, o N se refere ao total, o total de bolas existentes na urna. Então, ela será 10 menos o número de sucessos que contém bolas na urna, que pode estar na urna, que é 4. Para ficar fácil de entender, como a gente sabe, porque o 4 é porque são 6 bolas azuis. A única explicação que está referente aqui sobre a quantidade aqui são 6 bolas azuis, então consequentemente 4 bolas serão vermelhas. Então por isso que o K é essas tentativas de sucesso, vamos dizer, que se tem a probabilidade de sucesso, que são 4. E o Nzinho, ele vai ser o número total na amostra. O número total na amostra, que será 3, que são retirados sem reposição. E o xzinho é o número de acerto. Então você subtraindo esse número da amostra que está contendo tanto na amostra, menos as chances que serão ganhadas de sucesso, se houver essa probabilidade, ela será 2. E sobre tudo isso dividido por também N, que é o número de bolas, por o Nzinho, que é o número total da amostra. Então, substituindo todos os valores, vai ficar 4 por 2, multiplicado por 10 menos 4, 3 menos 2, por 3 menos 2, fechando parênteses, dividido por 10 por 3. Então, fazendo a subtração dos valores, a segunda parte vai ficar 4 por 2, multiplicado por 6 por 1, dividido por 10 por 3. Então essa é a primeira parte. Continuando, como na probabilidade se encontrou valores únicos, ela se assemelha à regra da combinação, que é combinação P
dado N, ou uma parte P no todo N, que é igual ao P fatorial dividido por N fatorial vezes P menos N, tudo isso fatorial. Então, substituindo todos os valores de sucesso e de falhas, e também os totais, tanto da urna como também da amostra, vai ficar o seguinte. Na primeira parte dos sucessos, 4 fatorial dividido por 2 fatorial multiplicado por 4 menos 2 fatorial. E a segunda parte, que vai ser multiplicando o sucesso vezes as falhas, vai ficar as falhas sendo 6 fatorial dividido por 1 fatorial multiplicado por 6 menos 1 fatorial. Então há essa divisão também dividido pelo total, né? O total da amostra como também da urna, que vai ser 10 fatorial dividido por 3 fatorial multiplicado por 10 menos 3 fatorial. Então, tudo isso levará a subtraindo os valores existentes, né? Vai ficar 4 fatorial, tudo as falhas, e para ficar melhor assim no entendimento, as falhas e os sucessos no numerador da divisão 4 dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 6 fatorial dividido por 1 fatorial vezes 5 fatorial. Que tudo isso é dividido por 10 fatorial, que também está dividido por 3 fatorial vezes 7. Então a gente vai começar a abrir os números fatoriais e fazer as simplificações e as divisões que se pode fazer, né, para diminuir todos esses valores. Então vai ficar, primeira parte, 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, que vai se assemelhar com o denominador de baixo, que vai cortar, né, vai fazer o corte, e o 2 ele vai ser simplificado com o 4, vai dividir pelo 4, então vai ficar 2, sobrando só 2, e restando 3, vezes o 6 ele vai abrir até o 5, então vai ficar 6 vezes 5 fatorial, e dividido por 1 vezes 5 fatorial. Então a única possibilidade que se pode fazer é o corte, né, do 5, e no denominador de toda a combinação vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, e vai fazer o corte, né, a eliminação do 7 fatorial, do 7, fazer a divisão do 9 dividido por 3 e do 8 dividido por 2, que vai ficar restando somente 3 e 4. Então o resultado disso ficará 2 vezes 3 vezes 6 dividido por 10 vezes 3 vezes 4. Então, multiplicando tanto o numerador, os números que estão no numerador como os números também que estão lá no denominador, vai ficar 36 dividido por 120. E simplificando por 12, tanto a parte do numerador como do denominador, vai ficar 3 sobre 10. E para calcular a média e a variância, como ficará? Como a gente sabe, a média é a multiplicação de nzinho, que é o número total que foi escolhido para ser a amostra, vezes P. E P, ele é o número de sucessos existentes na urna dividido
pelo número total de elementos na urna. Então, será n vezes k dividido por n. Então, substituindo todos esses valores, o número de elementos que será retirado, né, que é da amostra, que for escolhido como amostra, ele será 3. Nzinho será igual a 3. E o K, que é o número de sucessos existente na urna, ele será 4. Dividido pelo número total de elementos na urna, que é igual a 10. Então vai ficar 3 vezes 4, que é igual a 12, dividido por 10. Que o resultado da média finalizando é 1,2. Já a variância, ela é pela seguinte forma, que é o número de amostra vezes o número de sucessos existentes na urna dividido pelo número total de elementos na urna. Tudo isso multiplicado por 1 menos o número de sucessos na urna dividido pelo número total de elementos na urna, multiplicado por o número total, esse mesmo número total de elementos na urna, menos o nzinho, que é o número da amostra, dividido por o número total de elementos da urna, menos 1, que no caso vai ficar 3 vezes 4 sobre 10, multiplicado por 1 menos 4 sobre 10 vezes a diferença de 10 menos 3 dividido por 10 menos 1. Então, calculando todos esses valores, 3 vezes 4 vai ficar igual a 12 sobre 10. 1 menos 4 dividido por 10 vai ficar 6 sobre 10. E subtraindo os valores do numerador e do denominador na divisão, vai ficar 7 sobre 9. Então, nessa fase agora você pode calcular todos os valores do numerador, que estão nos numeradores, e dos denominadores. Então, multiplicando 12 vezes 6 vezes 7 dá 506. E 10 vezes 10 vezes 9 é igual a 900. Então, 506 dividido por 900 vai ficar igual a 0,56. Então, foi achado os valores da média e da variância. Então, a gente finaliza por aqui. Muito obrigado pela atenção. Ok, até.